Na Umbanda é muito comum utilizar-se de banhos de ervas para os mais diversos fins. Descarregos, banhos propiciatórios, banhos protetivos e muito mais. E o banho mais comum que encontramos sendo aconselhado nos terreiros é o de arruda, alecrim e guiné. Às vezes com algumas variações, adicionando-se rosa branca ou uma ou outra erva, mas seguindo sempre essa estrutura básica. Então vamos abordar estas ervas e tentar montar um estudo sobre o poder de ação deste banho tão popular. Olá, seja bem-vindo ao Pense Macumba. Eu sou o Douglas Rainho, dirigente da Tenda Espírita de Umbanda Chão de Jorge e do Templo de Quimbanda Cova de Tiriri. Este programa foi pensado no meio de uma estrada, Campos de Ogum, enquanto eu estava dirigindo, percebendo que hoje quase ninguém tem tempo de ler textos. Então decidimos trazer alguns assuntos já tratados por escritos em nosso blog, perdido.co, para o formato áudio. E se você quiser conhecer mais do nosso trabalho, nos siga em www.perdido.co ou no instagram.com/douglasrainho7. Além disso, temos o TikTok e o Instagram do Papo da Encruza, o melhor e maior podcast de macumbaria do mundo e do plano espiritual também. Neste programa vamos falar sobre o tradicional banhos de ervas, arruda, alecrim, guiné. Vamos lá! Você está ouvindo Pense Macumba. Para começar aqui, vamos tratar as ervas separadamente. O alecrim, conhecido como Rosmarinus officinalis, é um arbusto comum na região do Mediterrâneo, que ocorre entre 0 e 1.500 metros de altitude, preferencialmente em solos de origem calcária. Devido ao seu aroma característico, os romanos designavam-no como Rosmarinus, que em latim significa orvalho do mar. Essas informações são da Wikipédia. E segundo Adriano Camargo, o herveiro da Jurema, ao alecrim é atribuído um caminho fantástico até sua chegada ao uso ritual brasileiro. Incensou e embalsamou os reis egípcios, escondeu e protegeu Nossa Senhora e o Menino Jesus na fuga para o Egito, foi queimado na Idade Média como profilático para que a peste não se alastrasse, ativou a memória dos gregos e simbolizou sua juventude. Foi dissecado, estudado e pesquisado por médicos da antiguidade e da modernidade, entre dezenas de outros feitos considerados ao rosmarinus e que lhe consagram como uma das ervas mais famosas das ervas aromáticas. Fecha aspas. É usada também na culinária como tempero, né? Muito cultuada na cozinha mediterrânea, tida como uma das ervas mais saudáveis do mundo. Tem um aroma agradável e duradouro. É usada também junto com vinagre e azeite de oliva, principalmente na preparação de aves de caça, carnes de porcos e batatas. Também é usada com cordeiro e vitelo. No conhecimento popular, é usada como estimulante para pessoas com febre e com tosse. E para casos de má digestão, um chazinho de alecrim ajuda muito aquela sensação incômoda no seu estômago. Auxilia também, através do seu aroma, a concentração e o funcionamento da memória. No uso ritual, é bem comum usá-lo em banhos e defumações, e tem propriedades equilibradoras e tranquilizadoras, e é conhecida como a grande erva da alegria. Ajuda a trazer clareza e iluminação em momentos conturbados e de tristezas, e tem uma influência enorme de diversos orixás, como Oxóssi, Oxalá, Oxum, Iemanjá e Ogum, mas a sua grande prevalência de forças é do orixá Ogum. A arruda, por sua vez, conhecida como Ruta graveolens, é uma planta da família das rutáceas, subarbusto muito cultivado nos jardins em todo o mundo, devido às suas folhas fortemente aromáticas, que atingem até 1 metro de altura. Suas folhas, são muito carnudas e o seu cheiro, o seu aroma é incrível. É uma das mais clássicas ervas utilizadas dentro da ritualística, seja ela de Umbanda, seja de qualquer outra ritualística mágica. Devido a seu forte cheiro, é considerada naturalmente como um afastador de mal-olhados. Quem nunca viu, de usar um galinho de arruda atrás da orelha para afastar as energias de inveja de nós. Também é muito utilizada pelas rezadeiras e benzedeiras. Sua frequência vibratória é muito semelhante à do duplo etéreo do ser humano. Então pode ser associada nesse sentido para cortar laços energéticos negativos, assim como também desimpregnar lavas astrais e miasmas.
tem uma cor vibratória de um vermelho vivo e intenso. E por ser uma erva com efeito emenagogo, é recomendado que seu uso seja externo, pois ela pode causar hemorragias e possui algum tipo de efeito abortivo. Seu uso em pó ou um forte chá, como uso externo, também é recomendado contra piolhos. Neste caso, faça a infusão com as folhas frescas ou secas da erva e depois se lava a cabeça com esta infusão. Já na antiga Grécia era utilizada para afastar doenças contagiosas e era usada pela igreja primitiva para espargir água benta nos fiéis. Um tipo de trabalho que permanece dentro das práticas ritualísticas dos benzedores e benzedeiras e também de muitos pretos velhos. No uso ritualístico tem um alto poder de limpeza e é empregado em banhos e defumações. Tem em sua frequência energética as funções purificadoras da vida e consumidoras de energias negativas. Sua vibração provém dos orixás Xangô e Ogum. O guiné, ou rabo de gambá, Petiveria tetandra, é um arbusto de cerca de 1,5 m de altura de ramos angulosos, segundo a Wikipédia. Esta erva mais popular dentro dos cultos religiosos afro-brasileiros, que segundo Adriano Camargo é uma erva tão importante para o uso religioso que na Umbanda muitas falanges se formam usando seu nome como base, como Caboclo Guiné, Preto Velho Pai Guiné, entre outros. E aparece em centenas de pontos cantados da Umbanda e linhos entoados do catimbó. Fecha aspas. O guiné tem uma ação cortante, podendo dizer que tem até uma natureza metálica em sua assinatura energética. Por isso é tão temida pelas hordas do baixo astral. Tem uma ação profunda, cortando negativismos de locais e de espíritos com emocionais desequilibrados. É indicada para limpezas pesadas, para cortar demandas e negativismos, para cortar cordões energéticos negativos, usando estas folhas como um bate-folha, para quebrar cascões energéticos, liberar infestações parasitárias astrais, perfurar as muralhas energéticas densas e curar desequilíbrios. Ritualisticamente é empregada em banhos, bate-folhas, defumações e usadas em formas de pó para benzimentos e descarregos. Um bom uso da guiné é em escalda-pés, para aqueles dias difíceis onde parece que tudo acumulou sobre você. Então você vai pegar um pouco de guiné e preparar aquela infusão forte e mergulhar seus pés nessa bacia. Tem a regência vibratória de Oxóssi e Ogum. E por ser tóxica, em altas doses é recomendado que apenas seu uso seja feito de forma externa. Em altas doses, caso for ingerido, pode provocar hemorragia e também abortos, podendo até causar loucura por causa do seu uso contínuo. É também recomendado pela medicina popular contra picadas de insetos e sarna. Neste caso, coloca-se as folhas e galhos imersos em álcool e deixa repousar por no mínimo 15 dias. Depois, caso ocorra alguma picada, passa um pouquinho desse álcool com ervas em cima da picada ou no foco da sarna. Agora, com toda essa explicação sobre essas ervas que a gente percebeu, né, todas elas têm um quesinho de algum ali, a gente tem que entender a natureza deste banho, do composto desse banho, quando estas ervas estão combinadas. E aqui nós vamos usar a metodologia explicada pelo herveiro, né, pelo Adriano Camargo, que consiste em determinar as ervas como quentes, mornas e frias, ou ainda agressivas, equilibradoras e específicas. Claro que lembrando a todos vocês que existem várias formas de se consagrar ou de se qualificar ervas. Então aqui a gente está usando esse tipo de trabalho, que é um trabalho de uma fácil absorção didática. Segundo esses estudos, sabendo que um banho de natureza de descarrego e limpeza, que seja de uso habitual, a gente deve colocar ao menos uma erva equilibradora ou morna, para quebrar um pouco a característica totalmente agressiva das outras ervas. Neste banho é comum ser receitado para limpeza energética e para criar um campo de proteção em volta da pessoa. Então a gente tem duas ervas bem quentes, agressivas aí, como a arruda e guiné, e uma erva que seria mais equilibradora, como o alecrim.
Dentro de uma metodologia de Paracelso, nós entendemos que algumas ervas são as comunicadoras, sendo o alecrim uma erva, por exemplo, considerada mercurial, e a arruda e guiné sendo considerada ervas marciais. A guiné ainda tem uma característica saturnina, que seriam ervas que acabariam causando um certo tipo de transtorno se usadas só elas. Então entra uma erva mercurial aí, que é o alecrim, para dar uma quebrada nessa estrutura. A arruda entraria como um limpador, queimando e consumindo todas as cargas energéticas densas em volta do duplo etéreo da pessoa, pois pela sua natureza vibratória próxima da aura humana, é mais fácil de entrar na mesma, retirando estes acúmulos negativos. A guiné, em sua vez, viria em seguida, com seu efeito cortador, removendo todos os cordões energéticos negativos e retirando aquilo que a arruda não conseguiu atingir. A guiné também trabalha com sua propriedade curadora, tapando os buracos deixados no duplo etéreo e nos corpos energéticos. E o alecrim vem por último para dar o equilíbrio e harmonia a toda essa mistura, e como um energizador, já que foi feita uma limpeza profunda. Vejam só que toda a ação que se tem com apenas 3 ervas bem simples, que podem ser plantadas nos vasinhos da sua casa, mesmo se você morar em apartamento, e deixadas em qualquer lugar. São ervas muito poderosas, significantes e que estão ao seu alcance. Então agora a gente já tem uma compreensão de como que funciona as 3 ervas do banho mais clássico e mais tradicional da Umbanda. Pois bem, a fonte de pesquisa que nós utilizamos aqui, além de várias outras, mas que eu deixo como um indicativo para vocês, é o Ritual com Ervas, Banhos, Defumações e Benzimentos, livro do Adriano Camargo. Tá? Este é um livro que, de certa forma, ele não abrange todas as vertentes de Umbanda e também não conversa muito com a minha vertente de Umbanda, mas traz muitas informações importantes. Então você sabendo adaptar o seu conteúdo é excelente. Tá? É um livro recomendado. E aí, gostou do conteúdo? Comenta lá no post do episódio no instagram.com/douglasrainho7. E não se esqueça de nos seguir no Spotify. Clica lá para seguir e receber todas as nossas notificações. Saravá e Mukuinozambi para todos vocês.